Muito bom dia a todos os irmãos, muito bom dia a quem nos está a ver também lá em casa e bom dia Marta, bem-vinda à Escola dos Grandes. Sabem, quando nós passamos muitos anos junto da Escola Sabatina do Ministério da Criança, sentimos falta de estar cá em cima, porque nós nunca estudamos fundo a lição do que quando temos a responsabilidade de estar a recapitular e de estar a moderar neste espaço. E quando nós estamos no Ministério da Criança, sentimos essa falta de estudar a lição assim, a fundo. Por isso, é um privilégio para mim estar aqui com vocês e é um privilégio também porque durante esta semana eu estudei a lição de uma maneira que usualmente eu não a estudo. Foi mesmo assim ao fundo. E como essa responsabilidade é grande, eu vou convidar a todos os irmãos que neste momento possam inclinar as suas cabeças para orarmos a Deus. Querido e bondoso Deus, neste momento devíamos pedir, Senhor, que nos possas abençoar. Vamos abrir a Tua Palavra, vamos estudar e queremos, Senhor, compreender aquilo que Tu tens preparado para hoje. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a mensagem, aquilo que Tu queres que nós façamos. É tudo te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O título da lição desta semana é Possibilidades Ilimitadas. Trocando isto por miúdos, quando nós falamos em possibilidades, é uma coisa que de certeza que vai acontecer ou de certeza que não vai acontecer. É isso? Não. É uma coisa que pode acontecer ou não. Eu de manhã posso-me levantar e dizer, possivelmente, hoje vou à praia. Quer dizer que vai chegar à tarde e eu posso ir ou não. Quando falamos em ilimitados, é precisamente o contrário de limite. Então, quando falamos em possibilidades ilimitadas, falamos, em concreto, relativamente à mensagem desta lição, que podemos ser ou não utilizados por Deus. E que, sendo utilizados por Deus, como se costuma dizer, o céu é o limite. Deus, quando nos entregamos a Ele, pode fazer qualquer coisa com a nossa vida. Quando alguém se coloca nas mãos de Deus, fica com a capacidade, digamos assim, de fazer, de realizar coisas que possivelmente sozinho não conseguiria fazer. Então agora vamos imaginar. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu ia fazer uma experiência aqui à vossa frente, mas decidi não fazer porque podia correr mal, então vou só falar e vocês já vão perceber porquê. Então vamos imaginar que nós somos todos copos. Copos de vidro, ok? Há vários tamanhos de copos de vidro. Há aqueles pequenininhos, usados para beber coisas que não se deve. Há outros maiorzinhos para crianças. Há copos de cerveja muito grandes. Correto? Estão todos a visualizar. Vamos fazer de conta que eu tinha aqui os copinhos todos à frente. Pegava numa garrafa d'água e enchia os copinhos todos. Então a minha pergunta é, todos os copos conseguem ou não ter líquido no seu conteúdo? Conseguem? Abanem com a cabeça assim? Conseguem? Ok. Todos aqueles copinhos, desde o mais pequeno até ao maior, podem ser utilizados para beber água, correto? Cabeças assim? Ok. Os copos, independentemente do seu tamanho, desde o pequenino até ao maior, servem para o mesmo fim, que é nós bebermos água. Ok. Isso acontece exatamente connosco. Todos nós, servos de Deus, somos chamados a ser copos. Uns vão ser uns copos mais pequeninos, outros, se calhar, maiores, mas todos servem para o mesmo propósito, ter água, saciar a sede. E é isso que nós vamos explorar um bocadinho na lição desta semana. Ora muito bem. Diz-nos a lição, logo na primeira frase, que Deus nos chama a testemunhar dele. E eu achei curioso que, quando nós falamos em testemunhar de Deus, se formos a pensar nesta questão do testemunho, o que é que realmente nós estamos a fazer? O que é testemunhar de Deus? É partilhar o que Deus fez por nós. Ok. E em nós. Partilhar o que Deus fez por nós e em nós.
Mais alguém quer opinar? Viste e ouvido o Senhor. Ok, muito bem. Então, quando nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida, é uma coisa boa ou uma coisa má? Uma coisa boa. Então, quer dizer que quando nós estamos a testemunhar de Deus, nós estamos, no fundo, a falar bem de Deus. Então, vocês acham que, se nós estamos a testemunhar de Deus, estamos a falar bem de Deus aos outros, Deus quer que façamos um bom ou um mau trabalho? Um bom. Estamos a falar dele. Então, se nós vamos trabalhar diretamente para Deus, se vamos testemunhar de Deus, se vamos falar bem de Deus, não faz todo o sentido que Ele nos capacite com o melhor para que nós possamos fazer esse trabalho correto? Para fazer, nós somos o reflexo de Deus. Vamos falar bem de Deus, vamos testemunhar de Deus. Como é lógico, Deus quer nos dar as ferramentas ideais para que nós possamos fazer isso da melhor maneira possível. E se Deus nos vai capacitar, se Ele nos vai qualificar, vai equipar-nos para esta tarefa. Por exemplo, estudantes de medicina. Estudantes de medicina fazem 3, 4 anos, não sei muito bem. Calma, irmã, calma que eu ainda não acabei. Calma consigo. Tiram então primeiro o curso de medicina. Depois vão fazer uma especialização, certo? Pronto. Todos eles são estudantes de medicina. Todos eles vão para a ortopedia ou para a medicina geral, ou todos vão ser cirurgiões plásticos? Vão? Não. Aliás, porque dói-nos diversas partes do corpo. Por isso, se eles fossem todos para a ortopedia, se nós tivéssemos outra necessidade, não tínhamos quem nos atendesse. Cada um desses estudantes de medicina chega ao final do curso e vai fazer uma especialização. Cada um deles vai estar preparado muito mais especificamente numa área. Porque se todos fizessem a mesma especialização, não seria possível tudo o resto que nós vamos necessitar. Diz-nos a lição o seguinte, quase no último parágrafo. Não há limite à utilidade da pessoa que, pondo de parte o eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no seu coração e que vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Este é o resumo da lição e é aquilo que nós vamos aprofundar mais à frente. Diz-nos também na nossa lição que há diversas expressões que são usadas na Bíblia para descrever o nosso chamado. Temos aqui algumas, como a luz do mundo, embaixadores de Cristo, o sacerdócio real. E a verdade é que, quando nós somos consagrados a Deus, e já falamos sobre isso, e dedicamos a nossa vida ao seu serviço, as nossas possibilidades de servir são infinitas. Então vamos aprofundar mais um bocadinho. Vou fazer agora uma dinâmica com vocês e vocês vão participar, mas vão? Cabeças? Ok, exatamente. Temos na Bíblia discípulos, pessoas que seguiram a Jesus de muito perto, que eram muito diferentes uns dos outros. E então a dinâmica que eu quero fazer convosco é a seguinte. Nós temos todos personalidades diferentes e se calhar identificamos mais com uns discípulos do que com outros, ok? Então, vamos falar sobre os discípulos e os irmãos vão levantando a mão conforme se identifiquem mais com uns do que com os outros. Pode ser? Pode? Cabeças? Ok. Então, em primeiro lugar temos aqui Mateus. Mateus. Já me perdi? Já estou outra vez. Temos aqui Mateus, um coletor de impostos. Era o nosso Daniel Simões, talvez. Uma pessoa muito precisa, muito exata, muito cuidadosa. Aquilo não faltava um cêntimo. Era um homem das ciências, das matemáticas, assim muito preciso. Quem é que se identifica? Quem é Mateus aqui dentro? Temos um Mateus. Ok, muito bem. Agora vamos ao Pedro. Pedro falava muitas vezes impensadamente. Hã? Temos Pedros cá dentro? Tantos Pedros, muito bem. Pedro falava, era impulsivo, era precipitado, era tipo a Marta. Fala e depois é que pensa e então, pronto, às vezes as coisas não correm bem. Temos um Pedro. Podíamos ser todos Mateus? Sim, todos éramos Mateus. Ou todos éramos Pedros? Dizia o Tiago. Cruzes, não. Muitos Pedros, muitas Martas, não. Vamos ver outro discípulo, João. João era bondoso, falava demais, tinha um temperamento muito colérico. Temos Joões. Temos um João no plural. Quem se identifica com a personalidade do João?
João? João? Ah, Becas é um João. O Zé é um bocadinho João, que ele fez assim com o dedo. É só um bocadinho João. Vamos passar a outro discípulo. André. André era uma pessoa voltada para as pessoas, extremamente consciente daquilo que o rodeava, era sensível, percebia a necessidade dos outros. Quem se identifica com o André? Tu não podes ser... Oh, irmã, não pode ser todos. És um bocadinho André e um bocadinho... Pronto, ok. E a seguir temos o Tomé. Tomé é aquele tipo de pessoa que, quando está em contacto com alguém, está com o pé atrás. Duvida sempre. Vamos ver no que é que isto dá. Será que é bem assim? Se calhar é ficar um bocadinho reservado. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Quem se identifica com Tomé? Ok, um Tomé. Temos um Tomé cá dentro. Irmãos, se fôssemos todos como Pedro, ou se fôssemos todos como Tomé, isto não foi uma dificuldade para a Igreja no seu início. Pelo contrário, até foi uma bênção. Porque cada um destes discípulos, tendo uma personalidade e dons diferentes, foi poderosamente utilizado por Deus. Graças a Deus que nós somos todos diferentes. Graças a Deus que as nossas personalidades, os nossos dons são diferentes. Porque desta maneira nós conseguimos completar-nos uns aos outros. E assim como continua a lição, que vai falar no paralelismo entre o corpo humano. Vamos ler 1 Coríntios 12, 21 e 22. Por favor. 1 Coríntios 12, 21 e 22. Diz-nos assim o versículo: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Irmãos, vocês eram capazes de dizer: eu não preciso dos meus dedos dos pés para nada. Eles não servem para nada, não preciso dos dedos dos pés. Vou abdicar dos dedos dos pés. Alguém quer abdicar dos dedos dos pés? Não? Ok. Sabem que os dedos dos pés têm uma função. Alguém conhece a função dos dedos dos pés? Equilíbrio. Exatamente. Se Deus nos fez com dedos nos pés, é porque nós precisamos dos dedos dos pés. Assim como os dons que Deus concede à sua Igreja. Uns não são mais importantes que outros, são todos necessários. E este paralelismo com o nosso corpo humano ainda vai mais longe. Por exemplo, estamos a falar dos dedos dos pés, que são coisas visíveis, que nós olhamos para o nosso corpo, de cima a baixo, e conseguimos ver os dedos dos pés ali no fundo, na extremidade do nosso corpo. Mas vamos falar agora, por exemplo, daquilo que nós não vemos. Vocês sabem que o corpo humano é constituído por 14 sistemas. Sistema nervoso, sistema respiratório, digestivo, etc, etc, etc. Esses 14 sistemas são divididos em vários órgãos. Esses órgãos subdividem-se em sistemas ainda menores. Cada órgão do nosso corpo tem uma função específica. Cada órgão do nosso corpo tem um papel especial. E essa unidade dos órgãos, dos sistemas, dos subsistemas, têm como objetivo final a vida, o funcionamento do nosso corpo. E este é o paralelismo que Cristo nos faz. Se cada órgão é importante, se cada membro é importante, assim os dons concedidos à sua Igreja também o são. Então, o que é necessário? O que é necessário para Deus conceder dons à sua Igreja? Então eu vou ler aqui o último parágrafo da lição de segunda-feira, que nos diz o seguinte. O último parágrafo de segunda-feira. Tal como Jesus foi ungido com o Espírito Santo no momento do seu batismo para o preparar e equipar completamente para o seu ministério no mundo, a cada um de nós é prometido o Espírito Santo no momento do nosso batismo. Okay? Deus deseja que tenhamos a clara certeza de que Ele cumpriu a sua palavra e nos concedeu dons espirituais para abençoar a sua Igreja no mundo.
Irmãos, qual é o momento em que nós, pelo menos oficialmente, nos tornamos membros da Igreja? Na altura do nosso batismo. Na altura em que publicamente nós dizemos, como nós costumamos dizer nos primários, eu quero ser amigo de Jesus para sempre. Quando nós publicamente entregamos a nossa vida a Cristo. E é nesse momento, como nos diz a lição, e assim como aconteceu com Jesus, que é concedido o Espírito Santo. Vou pedir-vos para me acompanharem em 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Que nos diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sabem que, nesta altura, Paulo estava a falar para o povo de... Estava a falar para quem? Estamos na primeira carta de Coríntios, estava a falar aos Coríntios, exatamente. E, nesta altura, Paulo estava a procurar incentivar os dons que mais beneficiariam a causa de Cristo e não a si mesmos. Paulo estava aqui a enfatizar que o que não é importante é se eu tenho este dom ou aquele, ou se este é mais visível do que aquele, ou se este me faz aparecer mais, ou se este me eleva mais o ego. O objetivo não é esse. O objetivo dos dons é beneficiar a causa de Cristo. E nós vamos já ver mais à frente que os talentos que nós possuímos, os nossos talentos naturais, podem ser ou não utilizados por Cristo. Esses talentos podem ser dons, mas também podem não ser. Porque Deus precisa de nós num ponto específico, numa atividade específica, num ministério específico. E Paulo estava a tentar explicar isso mesmo, que os dons devem ser utilizados e usados por amor a Cristo e não por amor ao indivíduo. Diz-nos também a nossa lição que, logo no primeiro parágrafo, depois de ler este versículo de 1 Coríntios, diz que Deus é o originador de todos os dons e todo o dom perfeito vem dele. Portanto, podemos estar seguros de que Ele nos concederá os dons do Espírito, que são precisamente os mais adequados para a nossa personalidade, e que usará da melhor maneira as nossas capacidades para servirmos a sua causa e para glorificarmos o seu nome. Há uma responsabilidade para cada um de nós. Há uma tarefa especial para cada um de nós. E o que Deus nos convida a fazer é, em espírito de oração, nos colocarmos nas mãos de Deus e perguntar: qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Meu Deus, o que é que tu queres que eu faça? E sabemos também que, juntamente com essa tarefa, com essa missão, também vem o sentido de responsabilidade. Vamos já ver mais à frente na nossa lição. Vamos passar à lição de terça-feira, que nos fala sobre os dons espirituais, mais especificamente, dá-nos aqui alguns exemplos de dons, e diz-nos que todos os dons e talentos devem ser empregados ou empregues no serviço de Cristo. Vemos ali em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, apresentam uma lista de dons que são aplicáveis aos dias de hoje. Sabem uma coisa interessante? Quando nós estamos envolvidos a trabalhar para os outros, nós crescemos espiritualmente. Quando nós estamos a trabalhar para os outros, nós estamos a trabalhar para Deus, nós estamos envolvidos na sua missão, nós estamos a crescer espiritualmente. Os dons espirituais são qualidades dadas pelo Espírito Santo a todos os crentes para os equipar para o seu ministério especial na Igreja e para o seu serviço no mundo, como já vimos. E como também já falamos, podem incluir talentos naturais que são santificados pelo Espírito Santo e que são usados para o serviço de Cristo. Todos os talentos naturais são dados por Deus
mas nem todos são usados no serviço de Cristo. E como estava a dizer, quando nós vivemos para dentro, quando nós não nos preocupamos com o bem-estar dos outros, com levar a mensagem ao mundo, nós podemos correr o risco de ir ficando mais frios. Porque esta atividade, esta preocupação, esta vontade de aprender mais para depois ir levar aos outros, eleva-nos também o nosso espírito para junto de Cristo. Vamos passar a lição de quarta-feira. Fala-nos como é que nós podemos descobrir os nossos dons. Já falamos aqui que devemos chegar a Cristo, perguntar o que é que tu queres que eu faça, em que ministério é que queres que eu me dedique, e devemos fazê-lo em espírito de oração. Porque Deus diz-nos, por exemplo, em Lucas 11, 13, que temos aquela expressão que vós que sois maus, dão boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu vos dará a vocês. Em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, que a peça a Deus. Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis. Leva-nos tudo no mesmo sentido, nos achegarmos a Deus e pedirmos, portanto, aquele dom, aquele ministério que Deus quer que nós possamos desenvolver. E o que é necessário para isso? Então, a Bíblia revela verdades importantes sobre como descobrir os nossos dons espirituais. Devemos dedicar-nos inteiramente a Deus, pedir que Ele revele, portanto, os nossos dons. Pode ser 1, 2, 3, conforme aquilo que Deus achar que nós temos capacidade para. E também é importante esvaziarmos da glória pessoal e usar os dons para servir a Jesus. Somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação, em fé e súplica, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Certa vez, um homem contratou um serviço de um trabalhador e então para aquele dia, aquele trabalhador tinha uma missão, que era num determinado espaço, num determinado campo, aquele trabalhador tinha que fazer o maior buraco possível durante aquele dia. O patrão deixou lá o empregado e foi à sua vidinha. Passado umas horas, ele volta para verificar o trabalho que aquele servo tinha realizado. O servo, com as suas mãos, que era o que tinha, começou a escavar um buraco. Como devem imaginar, não era o maior buraco de todos os tempos. E quando o patrão chegou, o servo já estava com as mãos em ferida de tanto escavar. Então, o servo mostrou as mãos ao patrão e o patrão então decidiu ajudá-lo e deu-lhe algumas ferramentas. Então, deu-lhe uma enxada e uma picareta e foi à sua vida normalmente. Passado umas horas, regressou e viu que realmente o buraco já estava maior. Mesmo assim, mesmo usando a enxada, mesmo usando a picareta, o servo estava cansado. É um trabalho manual, estava cansado. Então o patrão decidiu ir buscar uma retroescavadora. E então deu ao servo para ele fazer o buraco. E pergunta ao servo: patrão, se tinhas uma retroescavadora desde o início, por que é que não me deste para eu fazer o buraco? E o patrão perguntou: mas tu pediste? Tu pediste uma retroescavadora? Tu nunca pediste. Isto para compararmos com aquilo que a lição nos diz, que devemos buscar a Deus, que devemos buscar a Deus para pedir a sua sabedoria, para pedir para Deus nos equipar, para trabalharmos para Deus. O Espírito Santo só foi derramado sobre os discípulos depois de, com fé e súplicas, eles se submeterem plenamente à sua ação. E como é que nós podemos desenvolver os nossos dons? Todos nós conhecemos a parábola dos talentos, correto? Houve servos que desenvolveram, portanto, neste caso, os dons que o patrão tinha concedido, trabalharam
não esconderam, não puseram debaixo do braço, não ficaram ali sossegadinhos e desenvolveram esses dons. Esses servos tinham a possibilidade de escolher se iam investir, se iam utilizar esses talentos que tinham recebido ou não. Por isso é que no início da lição nós falamos em possibilidades. Porque Deus não obriga ninguém, Deus não exige aquilo que nós não queremos dar, aquilo que nós não estamos dispostos a dar, aquilo em que nós não queremos utilizar o nosso tempo para. Isto é sempre uma escolha de cada um de nós. Todos somos chamados, nem todos aceitam o chamado de Deus. Então a preocupação maior deste patrão era com o que cada um tinha feito com aquilo que tinha recebido. Porque o patrão podia chegar perfeitamente e dizer, dá-me aquilo que eu te dei. Mas não era isso que este patrão estava à procura. Ele queria saber qual tinha sido o resultado daquele investimento que ele fez, daquilo que ele deu aos seus servos. Diz-nos a nossa lição que o servo infiel desperdiçou a sua oportunidade de servir e acabou por perder a capacidade de o fazer. Se os dons de Deus são concedidos ao seu povo para trabalhar, e se o seu povo não trabalha, quer dizer que está a desperdiçar aquilo que o patrão deu, aquilo que o patrão ofereceu para ser desenvolvido. Estes são alguns dos ensinamentos que podemos extrair, então, da parábola dos talentos. Os talentos foram dados em quantias diferentes, correto? E devemos entender que os dons são dados segundo as nossas capacidades. Vocês sabem que eu sou educadora de infância de formação. A determinada altura, passou-me assim uma coisa na cabeça. E eu achava que gostava de ser médica, cirurgiã. Ok. Tendo em conta que eu não sou grande coisa à matemática, nem a ciências, e que fico toda a tremer quando vejo sangue, e não sou nada de trabalhos minuciosos, nem assim coisas pequenininhas, eu calculo que eu seria uma péssima cirurgiã, digo eu. Mas eu queria. Não ia correr bem. Os talentos recebidos pelos servos não eram deles, foram concedidos pelo patrão. Devemos dar conta do uso que fizermos dos nossos dons, assim como já vimos aqui atrás. Os talentos multiplicaram-se de acordo com o uso, de acordo com o desenvolver daquela atividade, daquele ministério, neste caso. Devemos desenvolver os nossos dons à medida que os usamos. Os talentos fizeram a riqueza do Mestre crescer. Devemos trazer pessoas a Cristo se usarmos os dons para a sua glória. E esta é uma parte que eu gostava de partilhar algo convosco. Não sei se já vos aconteceu, e digo isto com alguma tristeza. Às vezes vemos membros da nossa igreja que têm dons extraordinários, que Deus lhes concedeu dons extraordinários. A nível do canto, a nível da música, pessoas que cantam muito bem, que a mensagem que as pessoas passam, que nos toca, um irmão que toca muito bem e que nós conseguimos sentir-nos perto de Deus. Por algum motivo, por uma razão ou outra, esses irmãos afastam-se do caminho. Decidem que já não querem pertencer mais à família de Deus, que já não querem dedicar-se mais a Deus e que já não querem usar os seus dons para a causa de Deus. E passam-se os anos. Nós perdemos o contacto dessas pessoas aqui no seio da nossa igreja e alguns anos mais tarde ouvimos essa pessoa cantar ou ouvimos essa pessoa tocar. E ouvimos e já não é a mesma coisa. E já não nos toca da maneira que tocava. As pessoas continuam a tocar e a cantar maravilhosamente bem, mas já não é a mesma coisa, porque aquele talento não está a ser usado como um dom. As pessoas não deixam de saber tocar de hoje para amanhã.
nem deixam de saber tocar porque não estão perto de Cristo. Mas aquilo que nós sentíamos, aquele aconchego que nós sentíamos, o estar perto de Cristo quando ouvíamos aquela música, esse brilho perde-se. Esse brilho perde-se. A diferença entre um talento e um dom. Compreender corretamente o ensino bíblico acerca dos dons espirituais traz unidade à Igreja. E em jeito de conclusão, sabemos que no corpo de Cristo cada membro é necessário, único e valioso. A compreensão correta do ensino bíblico dos dons espirituais produz unidade na Igreja e não separação. O reconhecimento de que cada um de nós é valioso e é um membro necessário do corpo de Cristo é um pensamento unificador, como nós já vimos em relação ao corpo. Todos os membros da Igreja são necessários para o cumprimento da missão de Cristo. Cada um de nós tem uma missão, tem um dever, tem uma responsabilidade especial que Deus nos quer... Está-me a faltar a palavra. Que Deus nos quer conceder. Muito obrigada. Todos os membros são dotados para o serviço. Meus irmãos, que cada um de nós possa entregar a sua vida a Cristo, que cada um de nós possa entregar o seu tempo para que possamos desenvolver os dons que Deus nos concedeu, para que mais pessoas o possam conhecer e para que cada um de nós consiga testemunhar da melhor maneira possível para o nosso Deus. Obrigada e bom sábado.